Olá, sejam muito bem-vindas por aqui. Como vocês estão? Xê, me diga se o nosso chat está ao vivo aí, se está ligadíssimo, para eu saber como estão estas mulheres organizadíssimas, futuras diretoras da casa. Chat liberado por aqui? Me enviem aqui um boa noite para eu ver se eu consigo ler o que é que vocês estão escrevendo no chat, tá? Para eu poder também responder qualquer dúvida por aqui. Quero saber como é que vocês estão, como é que foram as aulas da semana. Eu, por enquanto, não estou conseguindo ler aqui o chat. Deixa eu ver. Ah, agora liberou para mim. Muriel, Cleide, Maria Inês. Maravilha. Simone, sejam super bem-vindas. Lu, Juliana, Rose. Maravilha. Muito bom. Cris. Ótimo. Então, simbora começar? Hoje a gente vai falar sobre como criar uma rotina doméstica perfeita, né? Quando eu falo assim, perfeita, é uma rotina doméstica perfeita para você, uma rotina doméstica perfeita para a sua casa, tá? Então, primeiro ponto que a gente vai alinhar aqui é: quando você for começar a montar a sua rotina doméstica, você tem que ter clareza de quem é você hoje, principalmente se essa rotina doméstica depende integralmente ou parcialmente de você. Eu falo que a rotina doméstica, ela sempre depende de nós, porque por mais que você tenha uma funcionária doméstica para quem você possa delegar, delegar é muito diferente de delargar, tá? Então, sempre, por mais que você tenha ajuda, ou alguém contratado, ou pessoas da sua família que venham a te ajudar, todos os processos, eles serão inevitavelmente criados por você, os processos, o manual da casa, então você precisa participar disso, e claro, eu sei que em muitos casos, na maior parte dos casos, a rotina doméstica é toda feita pela dona da casa, tá? Então, primeiro eu quero que você anote aí no seu caderno quem sou eu hoje. Quem sou eu hoje, julho de 2025? Primeiro, quais são os meus níveis de energia? Como é que eu tô de níveis de energia para me dedicar à rotina doméstica, tá? Então, energia física de 0 a 10, você tem que colocar aí. Energia física de 0 a 10. Como é que eu acordo de manhã? Como é que tá o meu gás, né? Meu gás, meu ânimo de viver, minha energia física mesmo. Será que eu tô cansada? Tem um cansaço que a gente dorme e a gente acorda cansada, mesmo tendo dormido. Depois, de 0 a 10, como é que tá a sua energia mental? Energia mental, cognição. Paty, o que isso tem a ver com rotina doméstica? Tudo. Você usa energia física, você usa energia mental, cognitiva, né? A sua capacidade de focar, a sua capacidade de memória, a sua capacidade de criar processos, a sua capacidade de não procrastinar. Isso tem totalmente tudo a ver com a rotina doméstica. E, por último, de 0 a 10, coloca aqui para mim como é que está a sua energia emocional. A sua casa, ela vai ser sempre o seu espelho, tá? Não tem jeito, a sua casa, ela é o seu espelho. O seu negócio, se você é uma empreendedora, também é o seu espelho, né? Então, a sua casa, ela diz tudo sobre você. Então, quando você não está legal emocionalmente, a sua casa, ela conta isso. A sua casa, ela, ela entrega isso, tá? Então, como é que tá a minha energia física, mental e emocional? Para eu saber o que eu tenho para entregar para minha rotina doméstica. Agora, olha que interessante e que maravilhoso. Quem que deu nota baixa? Assim, fala assim, ai, Paty, eu tô sem energia física, eu tô sem energia mental, eu fico confusa, não consigo focar, eu tô sem energia emocional. Quem respondeu isso? Quem anotou isso? Por exemplo, abaixo de 7, né? A gente vai exigir média 7 aqui para a gente entender que tá tudo bem. Abaixo de 7 já não é aceitável. Agora, olha que interessante como que existe uma engenharia reversa quando a gente fala sobre rotina doméstica. Por quê? Porque quando você não está bem,
e você começa a organizar a sua casa, a criar uma rotina doméstica, a sua casa, ela tem este poder, ela tem literalmente este poder de aumentar os seus 3 níveis de energia. Então, o que eu falo é quando as minhas alunas falam, ai, Paty, eu não tô bem, eu não tô dando conta, eu falo assim, mas insista na sua casa, porque a sua casa é o remédio. Veja, quando a gente organiza, quando a gente limpa, quando a gente deixa o nosso ambiente limpo, organizado e com processos bem definidos, a nossa mente se organiza, o nosso corpo, o nosso físico se organiza, os nossos hábitos mudam, o nosso emocional se organiza absurdamente. Paty, você tirou isso da sua mente? Claro que não. A gente tem um monte de estudos já, não é um estudo, nem 2, nem 10. A gente tem vários estudos já que comprovam que o nosso ambiente dita o nosso comportamento. Então, quando você acha que o seu humor é uma coisa aleatória, o fato de você estar cansado é uma coisa aleatória, não. O seu ambiente, ele está influenciando você. Tem uma pesquisa maravilhosa da Duke University que fala que em 40% do tempo, 40% do seu dia, você está agindo segundo os gatilhos do seu ambiente. Então você fica ali em casa e aquelas tralhas que tem na tua casa, aquela sujeira, aquilo vai fazendo mal para você, mal para o seu mental, mal para o seu emocional. Aquilo vai causando briga, discussão. Aquilo vai prejudicando, sabe, o seu trabalho, o seu rendimento, as suas vendas, o seu financeiro. Quando você vê, tá uma bola de neve, você tá cansada, sobrecarregada, e você não percebe essa ferramenta que você tem de fazer engenharia reversa, de pegar a pouca energia que você tem disponível e investir na tua casa. Se você me falasse assim, Paty, hoje se você tivesse pouca energia disponível e você precisasse ficar bem, no que você iria investir? No ambiente. Então você anota aí, por favor. O ambiente sempre vence. De novo, o ambiente sempre vence. Você sabe o que as pesquisas mostram? Que o ambiente, ele tem um poder no nosso cérebro, no nosso sistema, maior do que a nossa força de vontade. Então, quando você fala assim, ah, eu não consigo abandonar tal vício, eu não tenho força de vontade, ah, não estou conseguindo emagrecer, ah, não estou conseguindo guardar dinheiro, eu não consigo parar de agir de forma impulsiva, presta atenção, não é que você não tem força de vontade, é que o ambiente é maior do que a sua força de vontade. Aquilo que você enxerga ao seu redor, né, vai ditar a sua ação. Olha como isso é grave se você não cria um ambiente de sucesso. E olha como isso é uma bênção. Se você pega esse conceito e você fala assim, eu vou colocar toda a energia física, mental e emocional que eu tenho para criar um ambiente de sucesso. Aqui você não vai enxergar mais a rotina doméstica como gente, lavar, passar e cozinhar, não é sobre isso. É sobre você enxergar a sua casa como a sua grande aliada. E você é a dona da casa. A partir de segunda-feira, você não vai mais ser a dona da casa somente, né? A partir de segunda-feira, você vai ser a diretora da casa. Vocês já estão sabendo que segunda-feira a gente vai abrir inscrições para maior, melhor e mais completa comunidade do Brasil, né? Eu falo do Brasil, gente, porque eu não conheço, assim, o que está rolando em todos os países. Mas o que eu posso falar, assim, Brasil, Latam, porque eu venho lá fora, então, assim, do Brasil, da Latam e dos Estados Unidos, eu já posso falar que é a maior, melhor e mais completa comunidade para você organizar de vez, organizar, limpar, tornar o seu ambiente o melhor ambiente de sucesso para você. Isso aí vai começar a rolar na segunda-feira. Então, o que você tem que saber? O ambiente dita o meu comportamento. Em 40% do meu dia, ou seja, quase metade do dia, eu estou agindo de forma inconsciente segundo tudo aquilo que eu estou capturando com os meus sentidos do ambiente. Então, é o seguinte, você só acha, né, que a sua casa não está interferindo no seu trabalho, no seu casamento, no seu dinheiro, no seu relacionamento com os teus filhos, só que ela está. Ela está. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma lista, para você se empolgar para a rotina doméstica, você tem que fazer uma lista de tudo quanto é hábito, comportamento que você quer eliminar, e esses comportamentos e hábitos você tem que dificultar aí na tua casa. E você faça uma lista de todos os hábitos, comportamentos que você quer incluir na tua vida.
eu quero começar a fazer mais atividade física, eu quero começar a ler, eu quero voltar a um hobby de tocar violão, de fazer crochê. Então, você vai projetar o seu ambiente para facilitar esses bons hábitos. Agora, o que é que você tem que saber? Você tem que saber que a tralha, ela acaba com os teus sonhos, com os teus projetos, porque todo objeto que você possui aí na tua casa, ele te possui. Então, você já escreva aí. Todo objeto que eu possuo, me possui também. Todo objeto que você tem ocupa 3 espaços, né? Então, aqui, um espaço físico, óbvio, uma gaveta, uma prateleira, um espaço mental, aqui que entra. Olha você perdendo energia mental. Quando você vai escolher, você tem 50 blusinhas. Aí você vai escolher o que eu vou vestir de manhã. Já está queimando a sua energia cognitiva. Depois você não tem energia cognitiva para fazer as suas escolhas, para o seu trabalho, para fazer venda, para fazer dinheiro. Não tem. Por quê? Porque você está escolhendo entre 50 blusinhas. Só que você só usa 10. Você poderia ter 10. E você gastaria muito menos espaço mental para escolher entre 10 blusinhas. E, por último, o seu espaço temporal, que é o seu tempo, porque você tem que usar tempo para escolher, tempo para limpar, você percebe? Então, você vai ter 2 categorias de objetos em casa: objetos que são úteis, aquela coisa que você realmente usa, e objetos de memória afetiva. Úteis e memória afetiva. Todo o resto é tralha, gente. E tralha não vale a pena. Olha, ninguém limpa a tralha e ninguém organiza a tralha. Imagine você limpando tralha. Então você vai gastar o seu precioso tempo, a sua energia física, mental, emocional, o seu produto, o seu dinheiro para limpar a tralha. Não faz sentido. Então você vai, primeira coisa é tirar a tralha do seu ambiente. E a segunda coisa com as coisas que ficaram, você vai estrategicamente posicionar estas coisas, né, para que você facilite os bons hábitos. Então, aquela coisa, eu quero emagrecer, mas como é que tá a minha geladeira, a minha despensa? A hora que eu abro a geladeira, o que é que eu vejo? Eu estou facilitando um bom hábito? Tem lá a minha salada de pote bonita, eu estou deixando aquilo atraente, prazeroso? Ou tá o negócio enrolado lá no saco de mercado que eu tenho que higienizar, que eu não vou fazer isso nunca, percebe? Isso é com tudo. É você deixar o tênis. Aqui em casa eu tenho um gavetão que eu projetei para isso, gente, porque eu procrastinava a caminhada. Toda hora eu falava assim: ai, vai me dar sinusite, tá, vento, eu não vou. Então o que que eu fiz? Fiz um gavetão onde eu coloco já 2 pares de tênis, para não ter desculpa, meia, fica aqui na entrada na porta, tem um gavetão. E tenho lá uns ganchinhos, onde eu coloco lá, tem gorro, casaco, então acabou, entendeu? Eu sou muito friorenta, então às vezes até no verão eu coloco o gorro para caminhar, só que não tem desculpa, porque o gorro tá ali, eu tenho que fazer assim, ó. Aqui se eu for falar, ai, vou ter que levantar e ir lá na cozinha buscar água, eu não vou tomar água, por isso que a água tá aqui, você entende? Então, a sua rotina doméstica, você tem que mudar esse conceito de rotina doméstica. A rotina doméstica, ela não pode ser um peso para você, uma obrigação, uma coisa, entende? Uma coisa negativa. O filtro de significado que você dá. Presta atenção que às vezes você fala assim, ai, eu odeio cozinhar. Nossa, passar roupa para mim é um peso, é um fardo. Mas às vezes não é o ato de passar roupa, mas é aquilo que você sente enquanto você passa roupa. É o sensorial, é o ambiente que está ditando o seu comportamento, o seu filtro de significado. Então, às vezes você está lá passando roupa, a sua lavanderia está bagunçada, está suja, está um forno, a tábua não tem ergonomia, é muito baixa. Então, sem perceber, você não tem conforto térmico. Você fica toda inclinada, tem dor na coluna, percebeu? Às vezes o cheiro não está agradável na lavanderia. Então você chega a uma conclusão, depois que você teve uma série de sinapses e informações do ambiente, o seu cérebro conclui assim para você: eu odeio passar roupa. Só que não é sobre passar roupa, é sobre o ambiente. Como é que eu posso melhorar esse ambiente, gente? Eu posso ficar sem passar roupa? Não. Você até pode, né? Eu, por exemplo, adoro comprar roupa que não precisa passar, não passo toalha, tudo bem, pode diminuir. Mas você pode mudar o seu ambiente. Então, eu vou comprar uma tábua que seja mais alta, mais ergonômica, eu vou comprar um ventilador, eu vou deixar a lavanderia sem nenhuma tralha, tudo organizado, separado por categoria, vou colocar lá uma playlist de passar roupa que eu adoro, eu vou colocar um podcast, vocês entenderam isso? Mesma coisa cozinhar, claro. Se você tá lá com a gaveta toda entalhada, entulhada,
né? Um monte de acessórios de cozinha que você não usa, utensílios inúteis, tralha. Ninguém tem prazer de cozinhar assim. Mal-estar térmico, né? Então, experimenta colocar ordem, Pepe. Experimenta colocar ordem, experimenta deixar o ambiente agradável. Ah, Paty, eu não consigo dormir, me dá um mal-estar, mas como é que está a organização do teu quarto? Como é que está o ambiente, né? Como é que você está preparando o ambiente de sucesso para você ter uma noite de sono de sucesso? Esse que é o ponto. E aí, você fala assim, Paty, mas a rotina doméstica em si me cansa. Por que é que te cansa? Porque você entra num padrão de modo trator ou modo barata tonta. O modo barata tonta é assim: você levanta e aí você sente que você tem tanta coisa para fazer naquela casa que você começa a procrastinar. Assim, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não faço nada. Aí pega o celular, quando você vê 40 minutos no TikTok, você começa a procrastinar, começa a fazer as coisas com peso. A hora que você vê, são 11 da manhã, tem que começar a fazer o almoço e você fala, não dou conta da casa. Mas o que é que você fez nessas horas? Você ficou no modo barata tonta. Por que que você fica no modo barata tonta? Porque você não tem clareza sobre a rotina doméstica. Você não sabe qual é a tarefa 1 do dia, nem a 2, nem a 3. Agora, pode ser que você entre no modo trator. Depois eu quero saber no chat se você é mais barata tonta ou mais trator. Qual que é o modo trator? Você sai fazendo as coisas de forma aleatória, você sai igual um trator. Então, assim, tá sujo, você limpa. Gente, não é assim que se faz rotina doméstica. Tá sujo, você limpa. Você vai passando igual um trator, resolvendo, limpando, fazendo, fazendo, fazendo. Não é assim, não pode ser assim. Por que que não? Porque agora eu vou te trazer uma notícia. Olha, a Fabiana falou que ela é barata tonta. Quem é barata tonta e quem é trator? Quem sai fazendo tudo? Você vê uma coisa suja, você limpa. Você passa roupa todo dia, pelo amor de Deus. Quem que faz assim? Quem que é trator? Quem que é barata tonta? Gente, tá meio. A Ângela colocou eu. Barata tonta ou trator? Presta atenção. Eu vou te dar uma notícia que é a seguinte. Rotina doméstica é igual enxugar gelo. É uma tarefa infinita. Não tem fim. Sabe por quê? Você lavou a louça, aí vem o abençoado, come um bolinho, acabou. Tem que lavar de novo. Aí, nossa, lavei e passei toda a roupa. Tudo bem, hoje à noite já vai chegar todo mundo da escola, do trabalho, com terra, do futebol, e já tem mais roupa suja, você percebeu? Então, assim, rotina doméstica é igual enxugar gelo. É um trabalho infinito. Então, não dá para ser modo trator, senão a sua vida vai girar em torno de rotina doméstica. E essa não é a ideia, né? Você não foi divinamente projetada para ficar fazendo rotina doméstica o dia inteiro em nenhuma hipótese. Você tem que desfrutar da tua vida, das pessoas que você ama, se divertir, ter hobby, né? Fazer as outras coisas. Rotina doméstica é uma fatia da pizza, gente. Então não tem como a rotina doméstica ocupar quase que a sua pizza inteira. É por isso que você fica um bagaço no final do dia, tá certo? Além de ser igual enxugar gelo, a rotina doméstica, ela é considerada uma tarefa de ocupação. O que é tarefa de ocupação, gente? Vamos entender que a gente tem duas categorias de tarefa. Tarefa de ocupação. É aquela tarefa que você tem que fazer, ok, eu tenho que fazer, mas não vai te levar para o próximo nível. Você não vai evoluir, você não vai caminhar, você não vai se autodesenvolver através da rotina doméstica. Pelo menos não na nossa visão ocidental, certo? Bom, aí a gente tem uma segunda categoria, que são as tarefas de realização. Tarefa de realização são aquelas tarefas que vão levar você para o próximo nível. São aquelas coisas que você faz, sabe? Uma brincadeira com seu filho, leitura, um estudo, algo para o seu negócio, um bloco de casal. Tudo que você faz para você se autodesenvolver, atividade física, você percebeu? Então, fazer atividade física é uma atividade de realização, tempo com quem você ama, estudar, ler, tudo aquilo que torna você 1% melhor a cada dia, são essas tarefas de realização. Agora fala aqui para mim,
quantos por cento do seu dia você fica em tarefa de ocupação, que é rotina doméstica, e quanto por cento do seu dia você fica em tarefa de realização, que é o que importa, que é o que vai fazer você se autodesenvolver, você evoluir. Então, qual que é o ponto aqui? Eu quero que você defina o seu horário nobre. O que é horário nobre, gente? É aquele horário que você sente que a sua cabeça tá boa, que você tá fluindo, sabe? Aquele horário que você fala assim, Paty, nesse horário eu tenho uma cognição, eu sinto que eu tô com mais foco. Então, é um tempo onde eu posso estudar, onde eu posso me focar no meu trabalho, onde eu posso me dedicar a ter uma conversa, ficar com quem eu amo. Esse horário, por exemplo, de alta cognição, para mim, Paty, é de manhã. De manhã eu fico com mais cognição, é o melhor horário para eu trabalhar. Então, nesse horário, eu não vou, ó, a Ângela também colocou, é pela manhã. Nesse horário, eu não vou mexer com rotina doméstica. Por quê? Porque você não vai pegar o seu horário nobre, aquele que você tá com a sua supercognição, e usar para tarefa de ocupação, entende? Esse é um conceito super importante da rotina doméstica. É você entender que rotina doméstica é igual enxugar gelo, rotina doméstica não é para ser feita no seu horário nobre, e rotina doméstica tem que ser feita sempre utilizando processo. O que é processo, gente? Olha, por que numa empresa a gente usa 5S, a gente usa processo para tudo, para comprar uma caneta BIC tem um processo, para abrir a porta do escritório tem um processo, para comprar tem um processo. Aí a gente chega em casa. Enquanto você não tratar a sua casa como uma empresa, não tem como você ter sucesso na rotina doméstica. Porque a sua casa é uma empresa. Só que é muito mais desafiador você administrar uma casa do que um CNPJ. Eu falo isso, sim, falo à vontade, falo no YouTube, é muito mais difícil. Como é que eu sei? Porque eu administro uma casa e administro duas empresas. É muito mais desafiador administrar uma casa. Por isso que eu quero dar os parabéns para você que é uma dona de casa e a partir de segunda-feira você vai ser uma diretora da casa, que é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é você ser dona de casa, outra coisa é você ser diretora da casa. Por que diretora da casa? A partir de segunda-feira? Porque justamente você vai aprender a olhar para sua casa com outros olhos, olhar para sua casa como a gente olha para uma empresa. Agora presta atenção, eu tô lá na minha empresa. Primeiro que lá na empresa tem processo para tudo. Então, ninguém joga um bolo de papel na tua mesa e fala assim, se vira. Não, tem processo. Você vai para uma empresa, eu, por exemplo, sou engenheiro, trabalhei muito tempo em obra. Então, em obra, não é assim, tem o EPI certo, tem a maneira certa de fazer cada procedimento. Se você for num laboratório médico, é a mesma coisa, tem o EPI certo, o EPI que você tem que usar na sua casa. Está escrito em algum lugar? Ah, como que eu limpo o banheiro? Tem esse processo por escrito? Aposto que não tem. Tem os EPIs corretos que você vai usar? Cadê a esponja? Cadê a luva? Cadê o rodo? Cadê o kit de limpeza do banheiro, escrito banheiro, identificado? Cadê o processo de como limpar banheiro sempre da mesma forma? Por quê, gente? Porque se cada vez você limpa o banheiro de um jeito, você vai gastar muito tempo. Você tem que descobrir qual é a maneira mais rápida e mais eficiente de limpar o banheiro, ficar boa naquilo e fazer sempre do mesmo do mesmo lado, da mesma maneira. Por quê? Porque é uma tarefa de ocupação. Então, quanto mais tempo eu ganhar, melhor, certo? Tempo é vida. Perceberam? Faz sentido isso para vocês? Ó, a Ângela colocou lá no meu trabalho, tem todos os processos, claro, empresa tem processo. Na nossa casa, não tem processo. Lá na sua empresa, presta atenção, funcionários podem ser demitidos, né? Se eles não realizarem os processos, se não demete. Você demite alguém da sua casa? Você demite filho? Então, as relações dentro de casa são mais desafiadoras quando a gente fala em rotina doméstica. A partir de segunda-feira, você vai aprender, inclusive, a lidar com essas relações dentro de casa de uma maneira que eu tenho certeza que você nunca fez. Porque a partir de segunda-feira você vai ser a diretora da casa. Percebeu? Essa é a mentalidade. Eu quero ser diretora da minha casa. O que significa que a minha casa vai ter processo agora,
O que significa que eu vou olhar para o relacionamento com o marido, com filhos, com todas as pessoas que moram na casa, de um jeito totalmente diferente. Eu vou me posicionar diferente, eu vou falar diferente. Quem aqui tem uma sensação assim, eu sou o burro de carga da casa, ninguém valoriza o que eu faço, o peso está todo em mim, eu me sinto sobrecarregada, eu não me sinto valorizada? Pode falar no chat. Quem que tem essa sensação lá no fundo, que não é, que o seu trabalho doméstico não é valorizado, que as pessoas não colaboram, não cooperam? Quem tem essa sensação? Escreve só assim, eu, no chat. Por quê? Porque é uma sensação comum, até você se tornar diretora da casa, porque aí o assunto muda, você vai ver que o assunto muda. Então, qual que é o ponto? Ó, a Fabiana já colocou, a Márcia já colocou, é uma sensação comum. Qual que é o ponto aqui? Você não pode ficar no modo barata tonta, nem no modo trator. Então, a gente vai dividir, primeira coisa, você vai dividir a sua casa em 5 áreas. Divida a sua casa em 5 áreas, né? Depois que você dividir a casa em 5 áreas, quem não tem ainda o meu manual da casa, eu vou pedir para a Xê entregar para vocês, porque lá no manual da casa, vou até mostrar para vocês, todas as diretoras vão ganhar, tá? Todas as diretoras vão ganhar o manual da casa, para vocês poderem imprimir. Então, lá no manual da casa, que é o que eu uso aqui na minha casa, que todas as diretoras terão, né, o manual da casa para vocês imprimirem, vou compartilhar com vocês, com as diretoras. Então, você vai dividir a sua casa em 5 áreas, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, semana dos quartos, semana de sala, escritório, semana da cozinha e lavanderia, semana dos banheiros, semana ali da entrada, quintal, varanda, se tiver. E aí você vai se focar naquela faxina geral, né? Apenas naquela semana. Então, por exemplo, agora presta atenção para você segurar o seu emocional. Naquela semana é a semana da faxina dos quartos. Então é aquela faxina, gente, que é aquela faxina radical. Sabe aquela que você tira tudo, tira o lustre, desatarraxa, tira os mosquitinhos, vai limpar os interruptores. Olha aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Na semana dos quartos, tá vendo? Aí tem uma lista de tarefas para você fazer aquela hiper faxina. O que isso quer dizer aqui, gente? Isso quer dizer que nenhum cômodo, nenhuma partezinha, nenhum interruptor da sua casa vai ficar sem um paninho pelo menos uma vez por mês. É óbvio que tem tarefas que são diárias, né? Passar um pano na bancada do banheiro, lavar louça, tudo bem. Passar uma vassoura, arrumar as camas, dar comida para o seu pet. Tem tarefas que são diárias, e a gente divide isso aqui no Diretora da Casa. Tem tarefas que são diárias, mas tem muitas tarefas que você está saindo igual um trator e limpando que não faz sentido nenhum. Nenhum. Você está gastando um baita tempo e é uma tarefa que você poderia fazer uma vez por mês. Então, é você dividir a casa em 5 áreas e você priorizar, você dividir o que é tarefa diária, que eu vou fazer todos os dias, e o que são tarefas de limpeza profunda que eu vou fazer nessa área uma vez por mês. E aí, qual que é o ponto, Pepe? Você precisa ter um equilíbrio emocional, uma sabedoria para você passar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? Agora, por exemplo, se eu for lá onde eu guardo os meus sapatos, se eu for na minha sapateira, né, todo dia tiro, coloco o sapato, eu vou ver que tem um pozinho ali. Só que eu não vou limpar aquele pozinho. Por quê? Porque eu sei que na segunda-feira, nessa semana agora que vai entrar, é a semana da área do meu closet. Então, é super natural. Então, quer dizer que eu limpei meu closet, faxinão geral, faz 5 semanas. Então, é super natural que esteja com pozinho nos cabides, nas sapateiras, normal. Então, eu preciso ter a sabedoria de olhar hoje, que é sexta-feira, olhar para a sapateira e falar assim, ok, tá empoeirada, tá com um coisinho aqui de grama e eu não vou limpar. Não vou limpar. Percebe? Então, isso vai te trazer uma segurança, uma paz, de você entender que nem tudo que está sujo naquele momento tem que ser limpo. É assim que você divide o seu tempo. Porque se você for limpar tudo que tá sujo, Pepe, você não vai ter vida, confia em mim. Você não vai fazer hobby, você não vai ver amigas, você não vai estudar, você não vai se dedicar ao seu negócio, às pessoas que você ama, e você vai viver como escrava da sua casa. Entenderam?
Entenderam essa parte? Vocês entenderam essa parte de dividir a casa em 5 áreas? Então, você vai colocar lá, por exemplo, ó, na semana dos quartos, que eu coloquei aqui para vocês. Então, limpar o armário, limpar as gavetas por dentro, limpar todos os objetos, todas as prateleiras, limpar livro, porta-retrato, bater, arejar os travesseiros, arejar tapetes, aspirar, lavar cortinas, limpar as janelas, limpar a porta dobradiça, lustre, maçaneta, lâmpada, ventilador, teto, parede, é geral. Mas é uma vez a cada 5 semanas. Limpar a TV e todos os eletrônicos. Aí, qual que é o ponto? Aqui você tem a lista, presta atenção. Aqui você tem a lista. Além de ter a lista, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu quero que você escreva o processo. Deixa eu pegar aqui umas fotinhos. Eu quero que você escreva o processo, ou seja, como que eu vou limpar essa janela? Qual que é o processo? Qual que é o produto? Qual que e aqui, claro, né, gente? Vocês vão ser diretoras da casa, vão estar também, além de estarem com a Pri, comigo, também com a Adriana Ferro, então vocês vão se aprofundar muito nessa questão do processo da limpeza. E o que vai ser maravilhoso, porque você vai ganhar tempo, e tempo é vida. Então, assim, aqui você tem a lista do que fazer, essa parte organizada. Aí, você vai para o processo. Então, você vai ter o processo por escrito. Como que você vai fazer cada uma dessas tarefas. Então, aqui, processos, né? Aí você coloca, ó, o nome do processo, ali, limpeza de janelas. E aqui você escreve o processo. Porque tem um jeito certo para limpar a janela. Vocês estão vendo com a Adriana, como é que eu vou lavar o vidro, o que que eu vou usar, qual que é o produto, qual que é a esponja, certo? Processo. E aí, você vai ter uma área para você colocar aqui, ó, o cômodo, tá vendo? E algumas fotos, isso aqui já vai vir para vocês, diretoras, nesse formato 10 por 15, e aí você vai colar a foto daquele ambiente organizado, porque vocês sabem, né, que como diretoras, vocês vão fazer parte da comunidade, vocês vão ter personal organizer, gente, disponível para vocês. Vocês vão ter todas as mentoras, né? Vocês vão ter personal organizer disponível, vocês vão ter material pronto. Sabe o que é material pronto? Não é aula, gente, não é mais aula, mais conteúdo para você ter que absorver, ter que colocar em prática. Não, já é pronto. Checklist, cardápio, lista de mercado, esse tipo de manual de limpeza, tudo pronto, tá? Então, olha como é que eu faço. Você vai pegar ali o cômodo que você organizou, por exemplo, organizei essa parte, isso aqui é da minha casa mesmo, que é o meu manual, tá? Então, aqui eu tava fazendo, eu tô reorganizando meu roupeiro e meu closet. Então, só para vocês entenderem, ó, aqui eu coloquei algumas fotos do meu roupeiro, exatamente como eu quero que fique, tá vendo? As dobras, aí eu coloquei aqui, ó, como eu quero que fiquem as toalhas aqui de cabelo, de piscina, de lavabo, aromatizador que eu deixo junto, os lençóis aqui, ó, dessa parte aqui de hóspedes que eu tenho, tá? Então, quero que fique exatamente dobrado assim. As toalhas de piscina. Aqui eu deixo um ferro, porque sempre eu gosto de passar o lençol na cama. Então, eu deixo um ferro na parte de cima, para eu não ter que ficar descendo e pegar o ferro da lavanderia, entendeu? Então, todas essas fotos aqui, ó, depois que eu organizo o ambiente, depois que eu organizo, eu venho com essas fotos e já coloco o nome do cômodo, então, por exemplo, aqui o roupeiro, tá certo? E eu vou ter aqui as principais fotos do roupeiro, gente. Por quê? Porque isso aqui, esse manual da casa, resolve a sua vida. Resolve, não tem como. Veja, ó, vamos entender de novo. Eu tenho aqui. Primeira coisa, você vai dividir a sua casa em 5 áreas. Dividiu a sua casa em 5 áreas. Aí, você vai entender qual é a diferença das tarefas diárias. Então, isso aqui eu vou fazer todo dia, não é a cada 5 semanas. Então, coloquei, ó, arrumar a cama é todo dia, passar pano no meu piso é todo dia, limpar a bancada e vaso sanitário, passar pano na bancada da cozinha, lavar a louça, desinfetar a esponja de louça, eu faço todo dia no final da tarde, regar as minhas plantinhas, retirar o lixo,
abrir as janelas e aromatizar a casa. Isso aqui é o que eu faço todo dia, tá? Que eu faço em pouco tempo. Aí, você tem aqui tarefas semanais que eu coloquei para vocês. Então, assim, o que que eu faço semanalmente? Troco toalha, troco roupa de cama, passo e guardo as roupas, troco a esponja de lavar louça uma vez por semana, organizo minhas contas e correspondências, organizo minha agenda, meu planner semanal, faço supermercado e feira, limpo a tela dos meus celulares e computadores, meu e das crianças. Aqui você também pode colocar outras tarefas que você faz semanalmente, tá? Aí eu deixei de presente para vocês também, neste manual, eu deixei tarefas trimestrais, tarefas semestrais. Você percebeu que você não vai ser mais o trator? Porque tem data e hora para você fazer as coisas. E aqui eu deixei toda a lista que você tem que fazer em cômodo por cômodo, de acordo com aquelas 5 semanas. Então, assim, na semana dos banheiros tem uma lista de tudo que você tem que fazer da limpezona geral dos banheiros, coisa para você não esquecer. Ó, na semana da cozinha e lavanderia já é diferente, por exemplo, ó, limpar o micro-ondas por dentro, desentupir o fogão, limpar os queimadores e grades do fogão, descartar alimentos vencidos. Eu faço isso, esse descarte na despensa, na semana foco da cozinha e lavanderia. Limpo prataria, limpo as prateleiras por dentro, passo pano nos meus livros de receita, lavo janela, porta, dobradiça, maçaneta, etc e tal. Limpo eletrodomésticos, limpo exaustor e coifa, máquina de lavar, higienizo o ferro de passar. Então, você percebeu que são tarefas bem específicas da área, ó, dos quartos, salas e escritórios. Estão vendo aqui, gente? Então, você tem a lista do que fazer, tá? Então, dividiu a casa em 5 semanas, primeiro passo. Dividiu a casa em 5 áreas, uma por semana, primeiro passo. Depois, entendeu quais são as tarefas diárias que você vai fazer todo dia. Todo dia você vai fazer da mesma forma, com o mesmo processo, essas tarefas diárias e vai cronometrar. E o seu desafio vai ser sempre arrumar, sabe, lapidar o processo, melhorar o processo para que você faça mais rápido, gente, mais ágil, mais ágil. Por quê? Lembrando do conceito, gente, isso aqui é uma tarefa de ocupação, não vou colocar minha vida nisso. Isso aqui tem que ser rápido, tem que ser ágil. E quando você se tornar diretora, que vai ser na segunda-feira, você vai ver Adriana Ferro, gente, você vai cair para trás com tanto de coisa que você vai aprender sobre limpeza, que vai tornar a limpeza mais rápida. E limpeza mais rápida significa o quê? Ganhar tempo. E tempo é o quê? Vida. Por isso que eu falo para vocês, gente, olha, você investir numa lava-louça não é gasto, é investimento, porque você está comprando tempo. Agora pensa no Elon Musk, se ele quiser comprar 1 minuto a mais de vida, com toda a fortuna que ele tem, ele pode, gente? Não. Bill Gates pode? Não. Então, com o dinheiro, eu não compro tempo, mas com o tempo eu faço dinheiro. Por acaso o Steve Jobs pôde comprar 1 ano a mais de vida para ele aqui no planeta, com toda a fortuna que ele tinha? Não pode. Nem 1 segundo a mais de vida você pode comprar. Então é o seguinte, repete aqui comigo. Hoje é o dia mais jovem da minha vida. Escreve assim, repete para você. Hoje é o dia mais jovem da minha vida. O que isso significa? Você tem que despertar para isso. A cada dia que passa, você está um dia mais próxima do final dessa experiência aqui, divina e fantástica. Você acha que você foi criada para passar o dia inteiro em rotina doméstica? Então, tudo aquilo que facilita a sua rotina doméstica não é gasto, é investimento, gente. Não pensa 2 vezes antes de comprar aí a sua máquina de lavar roupa, a sua máquina de lavar louça, a sua secadora, tudo que for economizar tempo. Agora, segunda-feira, presta atenção que a gente já vai falar sobre os passos da organização. O que é que eu quero te falar? Segunda-feira, presta atenção, você não vai fazer um gasto, você vai fazer um investimento, você vai se tornar diretora da casa, você vai entrar para a maior, mais completa, melhor comunidade de limpeza e organização doméstica que você já viu. Eu estou nesse mercado, Pepês, há 10 anos já. Eu estou nesse mercado há 10 anos. O que acontece? Nessa comunidade, essa comunidade não é a comunidade de uma mentora só.
Essa comunidade você vai ter acesso a várias mentoras que se complementam. Você vai ter acesso a personal organizers, você vai ter acesso ao material pronto e você vai ter acesso ao principal, que é ambiente. Ambiência, gente, grupo de WhatsApp aberto para você poder trocar com outras diretoras da casa. Você vai ter mentoria sobre mentalidade, porque você vai ver que tem muita coisa que não rola na tua casa por causa da sua mentalidade, dos seus bloqueios mentais, dos seus traumas, do seu comportamento. Então, é uma comunidade absurdamente completa. E o que eu já quero entregar aqui para vocês? Isso não é gasto, isso é investimento. Então, segunda-feira, esteja preparada. Vai para o teu final de semana sabendo assim, gente, essa foi a última semana da minha vida que eu fiquei sem apoio. Quem que sente assim, sem apoio? Deixa eu te falar, a partir de segunda-feira, você vai ser uma mulher ancorada, você vai ser uma mulher apoiada, você vai ter uma rede de apoio brutal, entendeu? Essa comunidade, ela veio com um propósito, Pepe, de tornar acessível a você um conhecimento que durante muito tempo foi para poucas pessoas. De novo, essa comunidade tem um propósito de tornar acessível a você um conhecimento e uma ajuda e uma presença que durante muito tempo foi para poucas pessoas. Você tinha que pagar caro. Ah, eu tenho uma mentora que vai me ajudar aqui nos processos da minha casa. Vamos falar o português correto? Isso, durante muito tempo, foi coisa só de gente rica. De gente muito rica. De gente rica, exigente, mas isso aí, a Priscila, que teve a ideia da criação desse projeto, isso aí passou do tempo da gente democratizar isso, da gente tornar isso acessível para todas as mulheres. Todas as mulheres merecem ser livres do caos. Então, qual que é o objetivo dessa comunidade, tá? Do Diretora da Casa? É libertar você desse caos silencioso. Você sabia que esse caos que você vive da rotina doméstica, ele é um caos silencioso? E eu vou te falar por que ele é um caos silencioso. Porque a gente já tem na nossa criação, no nosso filtro de significado, de que essa é a nossa obrigação. Deixa eu te falar, obrigação. Quem que já ouviu um termo, eu tenho pavor dessa frase. Quando alguém fala assim, aquela minha amiga, não, ela não trabalha, ela é só dona de casa. Gente, quem que já ouviu isso? Tal mulher não trabalha, ela é só dona de casa. Quem que já ouviu essa aberração? Quem que já ouviu, gente? Só eu ouvi? Falei aí no chat. Eu já ouvi várias vezes isso. Quem que já ouviu? A Luciene já ouviu. Gente, como assim ela não trabalha e ela é só dona de casa? Esse é o nosso maior trabalho. Essa é a nossa maior fonte de desgaste. Então é o seguinte, você precisa estar em um ambiente onde você já entre se sentindo valorizada, se sentindo compreendida, se sentindo ouvida. Porque quando a gente fala sobre isso em casa, parece que a gente está reclamando e às vezes ainda você tem uma sensação assim, mas você está reclamando, mas você tem tudo. Ou você não faz nada. Como assim, gente? Isso é uma incoerência. Eu fico observando, às vezes, algumas donas de casa, né, futuras diretoras de casa, que são mães, eu falo, gente, essa pessoa está fazendo o trabalho de uma equipe. Por quê? Porque muitas vezes você é governanta, faxineira, personal organizer, passadeira, babá, motorista. Vocês estão percebendo? Vocês estão administradora financeira, vocês estão percebendo isso? Vocês têm clareza sobre isso? Então, essa comunidade, diretora da casa, é uma comunidade assim, gente, eu falo que é emergencial. Eu aceitei de primeira, quando a Priscila me convidou, foi uma honra para mim, porque eu falei, isso é emergencial, gente. Porque as mulheres estão desempenhando vários papéis, né? Não sei como, gente, que a gente dá conta de tudo isso. E claro, chega ali no final do dia um bagaço, e tem que estar um bagaço.
Então, quando a gente fala assim, poxa, mas tal pessoa não trabalha, ela é só dona de casa, isso é um absurdo, isso é uma aberração, mas o que acontece? A gente não vai gastar a nossa energia querendo comprar uma briga, e querendo explicar isso para o mundo, gente, e querendo ser valorizada por pessoas que talvez, pode ser que você nunca seja valorizada por quem você quer ser valorizada, entende o que eu estou te dizendo? Então você precisa de um ambiente onde lá dentro desse ambiente tenham outras pessoas que falam a mesma língua que você, que estão passando a mesma dor que você, que estão querendo, né, se libertar desse caos silencioso, assim como você. Aí é isso que a gente vai fazer nessa comunidade, no Diretoras da Casa, a partir de segunda-feira. Entenderam, né? Bom, então, vamos falar sobre os passos da organização, né? Os passos da organização. Como é que a gente deixa tudo isso muito bem encadeado, sabe? Tudo isso como funcionando como uma dança, como uma orquestra perfeita, essa rotina doméstica. Então, vocês entenderam assim: a primeira coisa é a gente separar a casa ali em 5 áreas. Separar a casa em 5 áreas. Depois, a gente vai fazer uma lista das tarefas que são diárias, coisinhas que você tem que fazer todo dia. A gente vai criar um processo para cada uma dessas tarefas, escrever ou filmar esse processo, igualzinho em uma empresa, né? Depois disso, a gente vai para um processo de organização, que vocês já passaram por isso com a Pri e no Diretora da Casa, vocês vão ter as personal organizers à disposição. Gente, olha que luxo isso! Isso é muito legal. Vocês vão ter ali consultoria com as personal organizers. É incrível isso. Então, aí você vai fazer toda essa parte de organização, lembrando, gente, foco no descarte, porque ninguém organiza tralha, né? E toda tralha, ela vai ocupar os 3 espaços: físico, mental, não, físico, temporal e mental. Né? Espaço físico, espaço mental e espaço temporal. Vai ocupar o seu tempo, vai te distrair. Todo objeto que eu possuo me possui também. Então, a gente vai fazer destralhe. Não tem como não fazer destralhe. Depois que você fizer o destralhe, você vai colocar cada objeto na sua casinha e você vai identificar. Tá vendo? Esse aqui, ó, por exemplo, é guarda-roupa do meu marido, que eu acabei de reorganizar o guarda-roupa dele. Aí eu venho aqui, gente, escrevo moletom, camiseta. Aí você pode falar, Paty, uma coisa um tanto óbvia, né? Ele está enxergando que aqui tem camiseta. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é óbvio, tá? Meu marido é super capaz de chegar do futebol, enfiar uma bermuda aqui sem nenhum problema. Chegar e colocar um moletom aqui, que ele tá vendo que eu coloquei só camiseta, ele vem aqui e põe a bermuda, gente. Ele é capaz de fazer isso. Então, o que eu te falo? Às vezes, você coloca lá na prateleira só copo. E aí você acha o óbvio, né? Aqui só tem copo, gente. Não precisa eu escrever copo com a rotuladora, mas precisa. Confia em mim. Porque vai vir a pessoa, ela vai falar assim, ah, copo, mas isso aqui, ó, gente, é similar, né? Vamos dizer que isso aqui também é meio copo. Não é copo, isso daqui é caneca. Caneca é em outro lugar e tá escrito caneca. Porque se você não identifica, a pessoa vem e põe uma caneca. Aí a pessoa põe uma caneca, vem a outra abençoada e coloca um bol. Por quê? Porque ela acha que bol já é meio parecido com caneca. Aí começa. Daqui um mês você vai naquela prateleira e não tem nenhum copo mais, entendeu? Porque era copo, depois virou copo mais caneca mais bol, copo mais caneca mais bol mais prato fundo, copo mais caneca mais bol mais prato fundo, prato, lembra o que? Talher. Aí acabou, gente. Embolou. Entendeu? Embolou. Então, identificação nunca é demais. Então, você vai descartar, organizar, né? Pegar uma casinha ali para cada objeto e identificar aquilo que eu falo, identificar o que é o óbvio. Depois que você identificou, o que é que você vai fazer? Aqui que entra o manual da casa. Fotografa. Olha, vai na minha. Fotografa. Fotografa. Por quê? Essa é a referência. Seja para a pessoa, né, que vai ela mesma dobrar, guardar, para você mesma, para você lembrar, ou para uma funcionária doméstica. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho funcionária doméstica. Como eu tenho funcionária doméstica, é o seguinte, ó, manual da casa,
cômodo, processo por escrito e foto e tudo identificado e acabou, gente. Isso é uma coisa que traz paz para você, traz paz. Se você for delegar, traz paz para a pessoa que vai fazer. E aí a pessoa sente assim que ela está numa empresa, porque é como quando você chega numa empresa e tem processo para tudo, tem o jeito certo de fazer as coisas. Você se sente bem, você sente que a coisa vai fluir. Faz sentido isso para vocês? Quero ouvir vocês agora aqui um pouquinho no chat. Gente, quero falar uma coisa para vocês. Quem que vai estar no diretora com a gente? Escreve assim, eu. Quem que fala assim, Paty, eu preciso de qualquer jeito ser diretora, fazer parte dessa comunidade. Lembrando que a gente ainda tem muita água para rolar até domingo, tá? A gente ainda tem muita água para rolar. Ó, Priscila Saboy, especialista em organização, Paty Pena, euzinha aqui, especialista em produtividade, Adriana Ferro, especialista em limpeza, Naira Pedrini, especialista em emoções. Olha que importante você mudar a sua mentalidade, o seu posicionamento, parar de se posicionar como a dona de casa vítima. Parar de se posicionar como aquela pessoa que está sempre disponível, que fala sim para todo mundo e não para você, aquela pessoa que se anula através da rotina doméstica. Então, como é que você vai organizar o seu emocional, organizar a parte da limpeza com a Adriana, se tornar mais produtiva, organizar todos os processos, porque é o seguinte, isso aqui que a gente está vendo, desse manual, a gente vai aprofundar dentro do diretora. Então, vocês estão vendo, ó, toda essa parte de processos aqui do nosso manual, a gente vai ter um aprofundamento nisso aqui, né? Para você realmente se tornar uma diretora da casa, a gente vai aprofundar absurdamente lá na comunidade. Então, até domingo, muita água vai rolar, né? A gente tem ali a Priscila, a Naira, Hugo. Agora eu quero ouvir vocês aí. Quem escreve aqui eu? Deixa eu ver. Quem fala assim, Paty, eu tô decidida já que eu vou entrar nessa comunidade. Olha, viu, Mara? Cada empregada tem o seu método de limpeza. Não me sinto à vontade de ensinar, pois não sou referência em limpeza. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente não consegue fazer, por exemplo, um ciclo PDCA como a gente faz numa empresa. A gente tem que fazer ciclo PDCA na nossa casa. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso em casa. Eu vou ensinar no diretoras. O que significa? Gente, só que não ficou do meu jeito. Só que não ficou bom. Mas qual que é o seu jeito? Ah, eu não sei. Então, a pessoa que está trabalhando para você, ela não vai fazer do seu jeito. Ela não vai seguir o seu processo. Ela vai fazer do jeito dela. Ela vai fazer como ela faz na casa dela. E você não vai poder chamar atenção. Por quê? Porque ela não tem um processo. É a mesma coisa que você chegar no escritório e no seu primeiro dia de trabalho, aí você senta, ó, essa aí é a sua mesa. Aí você senta, tem uma pilha de papéis e alguém fala para você assim, resolve. Tá, mas o que é para eu fazer? Resolve. A pessoa não te falou o quê, ou seja, qual a tarefa, quando, qual o prazo, qual a periodicidade, como que é o processo e quem é o responsável. O que, quem é a pessoa, não, qual é a tarefa, quem é o responsável, quando, qual é a periodicidade e como, que é o principal, que é o processo, percebe? Então fica muito, ninguém quer trabalhar numa empresa assim. Ninguém quer, ninguém se sente bem. Então, muitas vezes a gente acha assim, como a Vil colocou aqui, Paty, mas eu não me sinto bem falando o que é para ela fazer, como é para ela fazer. Mas você pode ter certeza que a pessoa que vai trabalhar para você, ela vai adorar se você explicar qual é o processo, qual é o EPI, qual é o material, como você quer que seja feito. E aqui, gente, a Adriana vai ensinar vocês isso de cabo a rabo. E vocês vão ver que nem sempre, quando a gente contrata alguém, essa pessoa chega pronta. Essa pessoa muitas vezes pode chegar com vícios. Essa pessoa muitas vezes pode fazer coisas que não te agradam.
Quando eu comecei, assim, quando eu saí da casa da minha mãe, que eu fui ter a minha casa, a primeira vez que eu chamei uma pessoa para me ajudar na faxina, eu falei assim, nossa, minha casa virou do avesso. Mas por quê? Porque a pessoa fez na minha casa exatamente como ela faz na casa dela, mas não do meu jeito, né? Então, assim, eu não posso exigir se eu não entrego para a pessoa o processo. Outra coisa, a periodicidade é tão importante. Como que aquela pessoa vai saber se é uma tarefa diária, semanal, mensal, percebe? Ela vai fazer da cabeça dela. Você vai confiar a essa pessoa o cronograma da sua casa, que tem que ser uma coisa elaborada, gente. Por isso que segunda-feira a gente vai começar o Diretora da Casa e você vai começar a levar a sua casa a sério, como uma empresa. E aí sim, você começa a ter tempo livre. Tempo é vida. Tempo livre. Por que tem uma pessoa que tem uma casa 3 vezes o tamanho da sua, mais filho que você, tem isso, tem aquilo, e a casa tá limpa, organizada, tem processo, etc e tal? Porque ela sabe de alguma coisa que você não sabe, concordam? Porque provavelmente ela tem processo. Ela estudou isso aqui que a gente vai começar a estudar na segunda-feira. Deixa eu ver quem tá hoje quem tá comigo no Diretora da Casa. A Alessandra Fernandes vem, a Laudiceia vem, a Alê vem, a Elis, tô decidida a entrar, a Inalda, Alice Cotes, estou precisando urgente, mas você vem, Alice? Gente, vamos, assim, se posicionar, sabe? Se posicionar, eu vou. Ó, Eliana Costa falou, eu vou. Ângela, eu vou, né? A Cris Miranda, Paty, eu tô decidida a ser diretora, ótimo. Inalda, muito bom. Aí tem várias diretoras aqui hoje, gente. Faz sentido, ansiosa para a aula de Nayara, acho que vai ser legal também. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Regina, importante direcionar a funcionária. Toda essa parte de processo a gente precisa criar, né? É da nossa responsabilidade. Paty Oliveira. Ai, coisa muito boa, gente. Temos várias diretoras aqui. Alguém ficou com dúvida? Laodiceia, chega de procrastinar. Maravilhoso. Alguém ficou com dúvida sobre o que falamos hoje a respeito da rotina doméstica? Sim ou não? Alguém ficou com dúvida sobre isso? Ó, Ana Lúcia colocou, gente, eu sou diarista. Tem gente que acha que você tem que fazer tudo em um dia. Exatamente. Esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto. Se você olhar para a profissional de limpeza, quando ela chega na tua casa, né? E é maravilhoso isso, gente, para profissional, porque quando você tem um manual da casa, um processo estabelecido, a pessoa que vai trabalhar para você, ela se sente muito melhor como profissional. Ela sente que você está a tratando como profissional. É o exemplo que eu dei de você chegar no escritório e ter a pilha e você e parece que o seu trabalho está sendo desvalorizado, entende? Parece uma coisa meio se vira aí, limpa a casa, mas não é limpa a casa, não tem como eu limpar a casa inteira em um dia. Qual é a área foco? Qual é o foco aqui? Né? Outra coisa, gente, a gente não pode subdimensionar as tarefas domésticas. Então, você não pode achar assim que dá para fazer 10 coisas num dia e pelo tamanho da tua casa, às vezes dá para fazer 3 coisas. Para isso, você precisa cronometrar, que é o que a gente vai aprender a fazer, cronometrar, pegar o processo, qual vai ser o método de limpeza, entende? Porque aí vai ficar tudo redondo. E outra coisa, você com o manual, sabendo exatamente para o tamanho da sua casa, quanto tempo dura cada tarefa, o que você vai usar, os produtos, não vai mais faltar produto, porque você vai ter a lista de produtos e EPIs que você vai usar para cada cômodo. Sabe quando a coisa flui? A sua vida vai começar a fluir. E agora lembra, quando a minha vida flui, né? Quando a minha casa flui, começa financeiro fluir, relacionamento fluir, a minha autoestima melhora, eu tenho mais tempo livre, eu durmo melhor, minha saúde melhora. Muita gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, muita gente que faz esse processo da casa emagrece.
Quem precisa emagrecer aqui? No Brasil, gente, a gente não fala sobre isso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem 2 livros fantásticos, fantásticos, que relacionam o decluttering, né, que é, não tem uma tradução, mas seria um destralhe, vamos dizer assim, um destralhe, um desapego. 2 livros que relacionam o decluttering com o emagrecimento. Então, assim, libere suas tralhas, libere seu peso, com estudos, tá? Estudos demonstrando que é isso. Esse mesmo padrão de acumular objetos é o mesmo padrão de acumular gordura. É incrível isso. É aquela coisa de não deixar sair aquilo que não serve mais, gente. Então, você tem que lembrar que a sua casa é viva, a sua casa está dando sinais, você está fazendo sinapses, o ambiente sempre vence, é o que nós falamos no início da aula, o ambiente sempre vence, o ambiente é poderoso, o ambiente supera a minha força de vontade, esse que é o ponto. Então, eu preciso cuidar muito bem do ambiente, então sim, eu vou destralhar, sim, eu vou organizar, quando eu coloco aqui, ó, né, isso aqui eu organizei para o meu filho, ó, gente, tá vendo? Organizei para ele ficou muito mais funcional colocar assim um varão na parede do que gaveta ele desdobrava tudo, assim ele vê tudo separado por cor, você percebe? Então, quer dizer, a organização é uma coisa que mexe até no humor da pessoa, mexe no humor, mexe na autoestima. Então, quando você faz um negócio desse, você não está organizando só essas prateleiras, você está organizando a sua cabeça, sua mentalidade, você está organizando o seu emocional, você está trazendo ordem para a sua vida. Então você tem que lembrar, o divino é organizado, a natureza é organizada, o meu corpo é organizado. Meu corpo faz bilhões de reações a todo tempo, sem que eu controle. Entende? Então, assim, qual que é o fluxo natural da vida? É a ordem. Então, se a minha casa não está seguindo o fluxo natural da vida, não é coisa boa. Minha casa tem que seguir o fluxo natural da vida, gente. Agora, quando eu dirijo a minha casa, eu dirijo a minha vida. Fala assim comigo. Quando eu dirijo a minha casa, eu dirijo a minha vida. Quando eu me torno diretora da minha casa, eu me torno diretora da minha vida, porque a minha casa é a minha extensão. O ambiente domina. O ambiente domina. Eu estou determinada a criar um ambiente de sucesso. Você fala assim: eu estou determinada a criar um ambiente de sucesso para mim. Che, você pode entregar para todo mundo que está participando da Semana Delegue o manual da casa completo? Você pode? Paty, em qual ambiente você deixa o manual da casa? O meu eu deixo na cozinha, gente. Já foi um combinado aqui com todo mundo, eu deixo na cozinha. Eu tenho uma meta, viu, Rose? Eu vou fazer isso. Eu tenho uma meta em duplicar, porque minha casa é grande, tem 2 andares. Eu tenho uma meta em duplicar o meu manual e deixar um na cozinha e um lá em cima no roupeiro. Porque assim, quando vai organizar um closet, precisa olhar, hoje tem que descer e pegar na cozinha, tá? Então, sim, eu quero deixar um aqui embaixo e um no roupeiro. Só que aí eu preciso, né, imprimir de novo todas as fotos e colar. Vai me dar um trabalhinho, mas eu vou fazer, tá? E você já aprenda comigo. Você que mora em casa de 2 andares, quando você for construir o seu manual da casa, você já faça 2, entendeu? Já replica 2 fotos, escreve 2 vezes o processo, vale a pena, gente, porque o manual é uma coisa que a gente consulta direto, entendeu? E assim, meus filhos consultam manual, a minha funcionária doméstica consulta manual, é incrível, eu falo que eu sou totalmente dependente do meu manual da casa. Ó, esse aqui, por exemplo, é o meu guarda-roupa, tá vendo? Que eu tava fazendo esses dias é o meu guarda-roupa. Então, é isso, gente. É o jeito que eu decidi. Ah, então aqui vai ficar calça jeans, aí a preta vai ficar no meio, colorida e vai terminar com branca. É assim. Mas se eu olho toda vez no manual, para mim tá claro. Se eu faço isso uma vez, começa a bagunçar. Entenderam? Ó, quando eu dirijo a minha casa, eu dirijo a minha vida. O ambiente sempre vence. O ambiente dita o meu comportamento, gente. Se eu tô com um mau hábito, tô comendo por impulso, tô com vício, o meu ambiente ele tá impulsionando esses vícios.
Então, organizar a casa, me tornar diretora da casa, sabe, se torna uma emergência. Inclusive, não só os seus vícios, tá? E hábitos, mas da sua família, dos seus filhos. Quando você organiza o ambiente dessas pessoas que você ama, você está abençoando essas pessoas. Esse que é o ponto. Você está abençoando, você está dirigindo. Então, assim, se eu pudesse entrar na casa de cada uma de vocês, honestamente, se eu pudesse entrar na casa de cada uma de vocês, colocar as minhas mãos e falar, gente, vamos trazer cura para essa casa, para essa vida, para esse ambiente, para essa família, assim eu faria. Eu não posso fazer isso, né? Não posso entrar em todas as casas. Eu sou uma pessoa muito fazedora, eu sou uma pessoa mão na massa. E eu, Paty, eu sou uma pessoa que eu faço isso com frequência. Às vezes eu faço para minha mãe, ai, filha, dá um jeito aqui, eu falo, tô chegando. Eu já chego com o meu kit e falo, vamos destralhar, vamos fazer. Eu gosto de fazer isso, né? Nos últimos tempos eu fiz isso pelo meu filho. E, gente, foi maravilhoso. Eu quero compartilhar aqui com vocês que no primeiro trimestre desse ano eu fui chamada 2 vezes na escola. A professora pediu para ele fazer teste de TDAH, que ele não estava indo bem, ele teve 19 lições não feitas, estava com 5 Ds, então assim, estava numa situação, o colapso. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu falei, gente, o ambiente dele tá super bagunçado. Ele tem uma mesa que é muito grande, assim, é enorme. Tem mais de 2 metros. Acho que tem uns 2,5 metros a mesa dele, de escrivaninha, né? E aí, só que não dava para colocar uma caneta Bic lá, sabe? Que ele fica colocando coisa, e colagem, e luva de boxe, e não sei o quê, e fazendo lição, o ambiente estava escuro. Eu falei, gente, é isso, é o ambiente dele, o problema está no ambiente. Aí eu deixei quieto o papo com a diretora e falei, filha, eu vou te ajudar, vamos fazer uma coisa aqui. Fiz a organização, gente, fiz destralhe, tinha roupa lá de quando ele tinha 8 anos, e ele vai fazer 12, coisa que ele não queria desapegar. Tinha sucata naquele quarto, que ele falava, ai mãe, mas e se um dia eu quiser fazer uma arte com essa sucata? Eu falei, Antônio, vamos então colocar aqui, ó, esse aqui vai ser o seu baúzinho das criações, da sucata. Mas a gente vai limitar a isso aqui, senão, filho, o seu quarto vai se tornar um aterro sanitário, você entendeu? Uma sucata. E não tem como você viver na sucata. Você não merece isso, você merece o melhor. Aí o que aconteceu, gente? Organizamos o ambiente, eu mudei a escrivaninha para bater sol, coloquei uma luminária, deixei tudo limpo, os cadernos, coloquei ali a rotina escolar, horário das aulas, organizei tudo por cores, as apostilas, canetas, apontamos todos os lápis, a gente fez uma transformação radical no quarto de Antônio. O que aconteceu? Segundo trimestre, que terminou agora, as notas foram para a lua. Saiu das recuperações. De 19 lições não feitas, ele evoluiu para 0 lições não feitas, gente. Eu falo isso para vocês, assim, meu olho enche de lágrima. Porque foi algo que eu pude proporcionar para o meu filho, gente, através do ambiente. Vocês entendem? Eu estava me sentindo numa impotência, porque mesmo ele ainda sendo novo, com 11 anos, já tinha algumas lições que eu não conseguia mais acompanhar. A minha filha, por exemplo, gente, não consigo mais acompanhar. Ela está no segundo colegial, ela chega com os problemas cabeludos de química, e eu falo, gente, eu não sou mais capaz de fazer esse problema, eu não lembro mais como faz. Então, não era toda a lição que eu conseguia fazer com ele, e eu percebi, qual é a ajuda que eu posso dar aqui? É no ambiente, gente. O ambiente transforma, você entende isso? O ambiente transforma. Então, assim, a mudança da tua casa, eu quero finalizar te falando que a mudança da tua casa não vai ser um evento. Olha para mim. Foge de quem te disser que a sua mudança de vida vai ser um evento. Foge dessas coisas de, você vai fazer uma sessão comigo, você vai ter uma mudança radical. Eu tenho pavor de mudança radical. As mudanças que são mais eficientes na nossa vida são mudanças através de processos e não de eventos. Não é sobre um evento, é sobre um processo. Por isso que você que está aqui, você está na semana do delegue. A semana do delegue, olha para mim, fica aqui comigo. A semana do delegue é um evento. Escreve assim, fala assim, eu estou em um evento. Eu estou em um evento. Esse evento está sendo uma bênção, o delegue, mas ele não vai mudar a sua vida radicalmente.
O que vai mudar a sua vida radicalmente, através do seu ambiente, é um processo. E esse processo se chama diretora da casa. E este processo vai começar na tua vida na segunda-feira. Não se iluda, Pepe. A sua vida não vai mudar por um evento. A sua vida vai mudar por um processo. Quem está comigo nesse processo? Quem está comigo nesse processo, fala eu. Segunda-feira, a gente abre vagas para o diretora da casa. Você vai entrar num processo. Você vai imergir. Você vai entrar num outro mundo, Pepe. Você vai entrar num grupo de WhatsApp, que aquele vai ser o seu novo ambiente. Aquele vai ser seu novo ambiente, lugar onde você vai aprender a... Você vai poder desabafar, você vai poder colocar as suas dúvidas, você vai ter acesso a profissionais de altíssimo nível. E você vai começar a passar por um processo. Faz sentido? Faz sentido isso aí? Ó, a Fátima colocou, eu estou em um evento. Evento não vai mudar minha vida, processo vai. Processo vai. Gente, vocês viram que lindeza essa história que eu contei para vocês do Antônio? É sério, assim, eu fiquei muito emocionada. Eu tô doida para voltar lá na escola, que vai ser em agosto, a diretora, eu já tô ensaiando mentalmente, gente. Vocês são igual eu, que fica ensaiando mentalmente no banho? Eu já tô assim, quando a diretora fala assim, mãe, o que aconteceu com o Antônio? Eu já tenho meu discurso pronto para falar sobre ambiente. Eu já quero converter a diretora da escola. Mas, gente, eu já tô com meu discurso pronto, eu não vejo a hora de voltar na escola, que ela perguntar assim, mãe, o que é que você fez? Fez o teste de TDAH? Fala assim, não precisou, já resolvemos. Ambiente é tudo. Ai, a Adri colocou, queria poder dar mil likes. Obrigada, Adri. Eu recebo aqui os seus likes, viu? Ai, coisa muito boa. Então, fechamos por aqui. Xê, você consegue entregar para todo mundo que participou do evento do Deleg o manual da casa? E aí, na segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições. A gente vai abrir as inscrições para o diretora da casa e a gente vai começar um grande processo lindo na sua vida, tá? Esse processo vai ser a criação de um ambiente de sucesso. Vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca começo o meu dia de trabalho no meu negócio se tiver desorganizado. Eu nunca começo. O meu ambiente ele é sempre de sucesso. Eu nunca vou começar um dia de trabalho com uma garrafa assim, ó, na minha mesa. Nunca, sabia? Todos os dias, quando eu começo, ó, hoje eu já comecei, eu tenho 3 litros de água para beber por dia. Então, ó, falta esse aqui, tá vendo? Eu já ponho 2 de 1,5 litro. A minha mesa de manhã, ela é impecável, gente. O ambiente está cheiroso, um aroma ativo, a janela aberta, refrescado, 2 garrafas cheias, a minha caneca limpinha, né? O meu bloco em branco aqui, sabe? O meu planner das tarefas que eu tenho que fazer no dia. Então, como você acha que fica o meu humor, o meu emocional? Quando eu chego nesse ambiente para trabalhar, o ambiente me recebe, gente. Todos os dias, 7 horas da manhã, eu entro em oração com o meu time, é das 7 às 7h07, são 7 minutos de oração que eu faço com o meu time, né? Com meu time online, home office. Então, assim, 6h55 a gente já entra no chat, está todo mundo com ambiente organizado, a gente está na mesma sintonia da organização, do ambiente de sucesso, começamos ali a nossa oração, e 7h07 começa o nosso bloco de trabalho. Isso é fantástico. Não queira, você não merece começar, você que é empreendedora, você não merece começar, gente, o seu dia de trabalho no ambiente. Sabe aquele ambiente que parece usado do dia anterior? Fica até um cheiro, assim, um ranço. A anotação do dia anterior, a garrafa vazia, o lixo cheio, dá uma coisa, um ranço, gente. Não dá ânimo de começar o dia. Você não merece isso. Você é diretora, você não merece isso, eu tô te falando. Você merece, sabe, começar o seu dia de trabalho, um ambiente limpo, ventilado, coloca um aroma, aqui eu uso o de limão, eu uso de tangerina, que tem que ser um aroma ativo, né? Eu pingo aquele olhinho da doTERRA, abro aqui, tá tudo, a mesa limpa,
Só assim que eu começo a trabalhar. O meu planner com todas as tarefas que eu tenho que fazer naquele dia, o que, que é prioridade, a cabeça boa. É assim, gente. É ambiente. Entenderam? Aí a Fátima colocou, oração é essencial. Pois é. E também faz parte do ambiente. Porque o ambiente ele é composto por tudo aquilo que a gente enxerga, mas pelo que a gente ouve, é tudo que eu estou captando. Então, o que, que eu quero, o que eu estou capturando, como é que eu estou, né, fisicamente, energeticamente, para começar o meu dia de trabalho. Esse que é o ponto. Faz sentido? O seu ambiente te define. A hora que chega, por exemplo, final de tarde, tardinha, eu já coloco aqui em casa um aroma de erva doce, aquele cheirinho de casa de vó, acolhedor. Acendo aquela luzinha amarela, pouca luzinha. Deixo meu jardim, acendo umas luzinhas no jardim, deixo a luzinha, a luz mais baixa, um aroma acolhedor, já começo a falar mais baixo. As crianças chegam em casa, às vezes atacada do clube, elas entram em casa e fazem. Meu marido chega do trabalho, entra em casa e faz aquela sensação de uau, a casa tá me abraçando. A casa tá limpa, organizada, cheirosa. Já não é mais o cheiro da manhã, já muda, viu, gente? À noite eu ponho erva doce, camomila, lavanda, põe cheirinho, deixo a casa aquecida, convidativa, ambiente. Não tem como chegar à noite ter briga, discussão, não tem jornal nacional ligado, não existe essa possibilidade. Agora, tudo isso que eu tô falando aqui, gente, é nada, é pontinha do iceberg. A gente vai trabalhar tudo isso dentro do Diretora da Casa, não como um evento, mas como um processo. Como um processo. Entenderam? Entenderam? Então, coisa muito boa estar com vocês aqui. A gente está fechando. Olha, Pri, Hugo, muito obrigada por mais um convite, tá? Foi uma honra participar da Semana Delegue. Vai ser uma honra enorme participar desse projeto lindo, democrático, acessível, que é o Diretora da Casa. Eu estou muito feliz em poder contribuir um pouquinho com vocês, tá? Um beijo muito grande, que Deus abençoe cada uma de vocês, né? O seu lar, a sua família, a sua mente, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. E lembrando que nesse final de semana muita água vai rolar, tá? Não deixem de participar das dinâmicas da Pri, do Hugo, vai ser muito especial. E tô deixando para vocês o nosso manualzão maravilhoso lá no grupinho, a Xê vai colocar para quem participou da Semana Delegue. Lembrando, esse aqui, Pepês, é a pontinha do iceberg, é evento. Não queira evento para sua vida, queira processo. Queira o todo, que você merece, tá bom? E só mais uma coisa antes da gente fechar. Quando a gente abrir na segunda-feira as inscrições para o Diretora, não pense nisso como um gasto. Pense nisso como um investimento. É um investimento em você que vai te gerar tempo. E tempo não é dinheiro coisa nenhuma. Tempo é vida. Tempo é vida. Então, o que você vai fazer na segunda-feira vai te gerar vida. Vida, vida. Já se prepara, Pepe, já se prepara, fala. Segunda-feira eu tô pronta para investir. Eu tô pronta para investir em mim na segunda-feira. A partir de segunda-feira, eu me torno diretora do meu lar. E sendo diretora do meu lar, eu sou diretora da minha vida, tá? Um beijo grande e até já já.